pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fala Ju, e o assunto de hoje é polêmico e deu muito o que falar. Renato Gaúcho pediu demissão do Fluminense após eliminação na Copa Sul-Americana e, bastante contrariado durante a entrevista coletiva, soltou a seguinte afirmação, abre aspas, o futebol acabou por causa das redes sociais, fecha aspas. Mas o que será que ele quis dizer com isso exatamente? Será que ele tem razão? Será que ele está exagerando? Bora analisar toda essa polêmica juntos? Mas antes eu peço para você que está chegando agora, para que já se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, canal Fala Ju, ative o sininho aí, as notificações para não perder nada e também deixe seu comentário sempre ao final do vídeo, com a sua opinião, o que você pensa sobre o assunto abordado. Lembrando que aqui nós traremos tudo referente ao futebol, informações, curiosidades, história, polêmicas como hoje, tudo isso e muito mais comigo, Juliana Araújo, aqui no Fala Ju. Bom, vamos então começar abordando essa polêmica, porque para quem não sabe, o Fluminense ele foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo Lanús da Argentina. No jogo de ida, a equipe argentina venceu por 1-0, levando a vantagem no jogo do Maracanã. No Maracanã, diante da sua torcida, o Fluminense começou muito bem, abriu o placar, foi levando, controlando o jogo de maneira até tranquila, só que na segunda etapa acabou permitindo o empate do Lanús e com isso veio a consequente desclassificação. E após tudo isso, o Renato Gaúcho, muito nervoso, não demorou a pedir o boné. Isso mesmo, entregou o cargo, já avisou os jogadores ali que não iria continuar no comando do clube e foi para a entrevista coletiva soltando cobras, lagartos e desabafou muito, viu gente? Ele disse que quem paga o pato sempre são jogador e treinador e que as redes sociais estão acabando com o futebol. Ou seja, para Renato Gaúcho, a pressão online, as críticas e até os xingamentos que acabam viralizando na internet, não só com relação ao futebol, né, mas em todos os assuntos, que isso acaba acabando com a saúde mental de jogadores, de comissão técnica, de treinador e tornando o futebol, que deveria ser um esporte bacana, um ambiente agradável, em algo maçante e até perturbador em muitos casos, né? Então vamos ouvir o que disse Renato Gaúcho durante a entrevista coletiva, os principais pontos, e na volta a gente fala um pouco mais e analisa a opinião do agora ex-treinador do Fluminense. Vamos ver. Todo mundo é treinador hoje em dia, mas muitos da rede social não entendem nada de futebol. Aí quem paga o pato é o treinador, quem paga o pato é o jogador. Acabou o futebol com as redes sociais. Acabou, tanto para o jogador como para o treinador. E olha gente, se pararmos para pensar, tem um ponto aí que deve ser bastante avaliado. Realmente, ele tem uma certa razão. Por quê? Porque hoje, qualquer lance errado, qualquer substituição mal feita, vira um verdadeiro julgamento na internet. O cara perde um gol e já aparece memes, já vem críticas pesadas e até mesmo ataques pessoais contra o jogador. E isso afeta não só o jogador, mas também comissão técnica e até o ambiente do clube. As redes sociais, elas deram voz para a torcida, e isso é legal, mas ao mesmo tempo, elas acabaram amplificando o lado negativo. Por quê? Porque uma crítica que antes ficava num bar da esquina, de forma saudável, comentando ali entre amigos, acaba ganhando milhares de compartilhamentos e muitas vezes, quando são ofensivos, isso acaba pressionando e fazendo muito mal a quem está envolvido no futebol e acaba sendo achincalhado por motivos que deveriam ser apenas de críticas construtivas e não de ataques. Em contrapartida, se nós formos pensar do outro lado, porque toda moeda tem os dois lados, né? Será que a culpa é só das redes sociais? Será que dá para tirar o foco dos próprios erros, para focar somente nas possíveis consequências ruins de ter o seu nome, o seu trabalho avaliado nas redes sociais? Eu acho que não. No caso do Fluminense, por exemplo, o time já não vinha muito bem, por mais que tivesse alguns resultados positivos, o time não vinha apresentando aquele futebol que mostrou no Mundial de Clubes da FIFA, onde foi a melhor equipe brasileira, acabou por muito pouco não chegando à final desse Mundial, e esse Mundial criou uma expectativa no torcedor, que depois, voltando para o Campeonato Brasileiro, a equipe de Renato Gaúcho não conseguiu voltar a desempenhar o mesmo futebol e isso acabou gerando
toda essa desconfiança sobre o trabalho do Renato Gaúcho. Então, ele tem também a culpa dele. Por exemplo, quem acompanhou o jogo de ontem viu que ele tomou algumas decisões erradas em relação à substituição, até na posição, o time que vinha jogando bem, ele acabou mudando a característica da equipe durante o jogo, isso acabou permitindo, de certa forma, que o Lanús se lançasse ao ataque, pressionasse e conseguisse o empate. Então, acho que todo treinador tem que entender também que a pressão faz parte do futebol. Então, talvez o Renato Gaúcho também tenha usado aí as redes sociais como alguma desculpa para um trabalho que em determinados momentos, principalmente depois do Mundial, não vinha dando tão certo. Isso analisando o outro lado da moeda. Mas, na minha opinião, particularmente, eu acho que o Renato tem razão, repito, em parte, quando ele diz que muitas pessoas exageram, ultrapassam o limite da crítica construtiva e acabam levando para o lado dos ataques, para o lado pessoal, de xingamentos, ofensas. Não é só com o Renato Gaúcho que isso aconteceu. Recentemente tivemos o caso do Abel Ferreira, que dividiu a opinião dos torcedores quando ele foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil. Ele foi muito ofendido após o jogo. Parte da torcida, principalmente a torcida organizada, chamou o Abel de burro, assim como os torcedores do Fluminense chamaram o Renato Gaúcho de burro também após o jogo, e isso afetou ele bastante, deixou ele muito chateado. Abel Ferreira, por exemplo, que fez um trabalho maravilhoso no Palmeiras, tantos títulos em 4 anos, se não me engano, 10 títulos conquistados em 4 anos, e ainda assim tem torcedor que parece que esqueceu toda a história, todos os méritos e as conquistas de Abel no clube e partiu para ofensas e xingamentos. Aconteceu também com o Guardiola, como o próprio Renato Gaúcho diz na entrevista, que até mesmo Pepe Guardiola, um dos maiores treinadores do mundo hoje no Manchester City, também já foi chamado de burro, já teve seu trabalho questionado. Então isso não aconteceu só com o Renato Gaúcho. Só que, por outro lado, esses treinadores se mantiveram no cargo. O Renato Gaúcho, ao contrário, não aguentou essa pressão, não levou esses xingamentos assim tão leves, não pensou, por enquanto eu posso estar chateado, mas essa fase vai passar, como os outros treinadores fizeram, tiveram mais paciência. O Renato Gaúcho não teve toda essa paciência, não. Então, ao mesmo tempo, não dá para dizer, na minha opinião, que acabou o futebol. Eu acho exagero dizer que acabou o futebol por causa das redes sociais. Sim, existe o lado que tem as críticas construtivas e o lado que ofende, que abusa do direito, da liberdade de expressão, né? Acaba ultrapassando todos os limites e ofendendo, atacando pessoalmente, indo muito pelo que alguns comentaristas, influenciadores falam nesses ataques, acabam influenciando a cabeça desses torcedores. Isso acontece bastante e deve sim ser lamentado e realmente atrapalha. Mas dizer que o futebol acabou por causa disso, eu acho que não. Eu acho que o Renato ficou mesmo nervoso porque ele já sentia que não estava podendo fazer muito mais para ajudar a equipe, embora seja um excelente treinador, estivesse tentando. Ele mesmo falou que agora quer descansar, então eu acho que o Renato estava precisando desse tempo e essa eliminação acabou mexendo muito com o psicológico do Renato e ele acabou usando aí esse ponto das redes sociais para, de certa forma, tentar, não sei se justificar o mau momento, mas usar isso para tentar talvez tirar um pouco o foco da derrota, quem sabe? Então a minha opinião é essa. O treinador, sim, ele tem que saber que o treinador de um grande clube, como é o caso do Fluminense, ele vai receber críticas da torcida, ele vai receber cobrança. Isso é normal, desde que não ultrapasse os limites da crítica construtiva relacionada ao futebol. Por exemplo, eu acho que esse treinador não vem substituindo bem, eu acho que o esquema tático dele está meio ultrapassado, ele precisa rever alguns jogadores aí que ele está colocando em campo, alguns métodos. Enfim, agora, passou disso, começou a ofender o lado pessoal, como eu já ouvi críticos, comentaristas chamar jogadores de aberração, de boçais, treinadores de boçais, jogadores idiotas, quer dizer, ofendendo o lado psicológico, o lado pessoal, às vezes até ameaçando, atacando família. Quantas vezes nós vemos, lamentavelmente, jogadores, como por exemplo o caso do Guilherme no Santos, que quando todo o time do Santos não vinha atravessando uma boa fase, e ele também, o que aconteceu? Alguns torcedores do Santos, parte criticou dentro do limite, do limite das 4 linhas, digamos assim. A outra parte detonou e até ameaçou a família do jogador. Então, quer dizer, tem pessoas, torcedores e torcedores, comentaristas e comentaristas,
Aqueles que sabem separar o pessoal do profissional e aqueles que não sabem já partem para ofensa. Então nisso o Renato Gaúcho tem razão, mas não acho que isso tenha acabado com o futebol. Acho que a gente tem que aprender a lidar, ignorar muitas vezes essas críticas, não absorver essas críticas que para nós, que para eles, no caso, não vai fazer bem, não vai acrescentar em nada, e tentar ali seguir o seu jogo com tranquilidade. No caso do Renato, eu achei que isso afetou bastante, mas eu acho que é um conjunto de coisas, não é só problema das redes sociais que ele trouxe em pauta, não, é um conjunto de coisas que acabou afetando o trabalho do Renato Gaúcho dentro do Fluminense. E agora é isso, o Renato Gaúcho, então, sem clube. Vamos lembrar, por falar nisso, vamos lembrar, né, quais são as estatísticas do Renato Gaúcho dentro do Fluminense até esse pedido de demissão que aconteceu essa semana. Então vamos lá, como é que foi o trabalho, o resumo do trabalho do Renato nessa última passagem dele pelo Fluminense. Em 41 partidas, o técnico Renato Gaúcho na temporada venceu com o Fluminense 21 vezes, tendo empatado 8 vezes e tendo perdido em 12 oportunidades. A equipe do Fluminense com o Renato Gaúcho marcou 58 gols e sofreu 40 gols. Para avançar para a semi, o tricolor teria que vencer a equipe dos argentinos do Maracanã e assim não conseguiu. E aí, fim de mais um ciclo de Renato Gaúcho, que já foi jogador também e agora como treinador. Agora eu quero saber de vocês. Qual a opinião de vocês? O que vocês acham? O Renato Gaúcho ele tem razão ao dizer que o futebol acabou por causa das redes sociais? Ou ele exagerou? Quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que em parte eles têm razão? Ou que na maior parte é exagero? Qual a opinião de vocês sobre essa polêmica envolvendo Renato Gaúcho? Então é isso, se você curtiu esse vídeo, já deixe o seu like, se inscreva aqui no Fala Ju, compartilhe com seus amigos que também estão acompanhando toda essa polêmica. Semana que vem tem mais conteúdo aqui no canal, por isso acompanhe, não esqueça de ativar as notificações. Valeu pessoal e até a próxima!